né? Então, sair adiante. Então, isso é um ponto importante, né? Eu nunca parei. Isso é interessante, só fazer uma colocação, que não só na nutrição, né? Não só nessa busca de ajuda de profissional, mas eu vejo que na minha área, em várias outras áreas, né? As pessoas, às vezes, buscam essa ajuda, buscam querer essa mudança de vida, mas acaba, às vezes, até se auto-sabotando ou algum motivo não se dedicou, né? Porque existe esse foco e a dedicação, né? Não teve realmente essa dedicação diária, não teve, porque não é fácil, né? Você lógico, vai dar todo o suporte, mas é o dia a dia ali, a pessoa tem que ter força de vontade para querer, né? Mudar mesmo, da maneira que você colocou, né? Perfeito. É muito difícil você mudar um comportamento. Então, né? É muito difícil. Então, hábitos, né? Hábitos, assim. Eu tenho uma taxa de efetividade no emagrecimento muito boa. Sim. Mas que não chega a 10%. É muito boa perante os outros profissionais. Mas é baixo perante a nossa perspectiva. Poderia ser maior. Poderia ser maior. Mas por quê? Não depende da gente exclusivamente. Porque a arte da mudança é difícil. Você sai daqui, quer mudar de trabalho, até você se alimentar é difícil. Sim. Imagina algo que faz parte do seu cotidiano, que é se alimentar. Né? Que antes você vem, né? E a gente acaba batendo com uma sociedade que implica muito com isso. Né? Eu falo que a chave de sucesso de uma dieta são 3 pontos importantes. O primeiro ponto é você organizar. Deixar as coisas organizadas. O segundo ponto é querer fazer. Né? Organizar e querer fazer, caminham juntos. Porque quando eu quero fazer e organizo, eu tenho uma constância e tenho uma sustentabilidade. E a parte mais importante, que eu falo que é o divisor de água de uma evolução, é você saber que a partir de hoje que você quer mudar a sua alimentação, o principal vilão não vai ser você, vai ser o outro. Porque o outro vai ficar te cutucando, a sociedade vai ficar te cutucando. Então você tem que ter um foco, tem que ter um pensamento muito bem fortalecido para que você não caia nessas tentações. E que você sabe que você pode ir aqui, mas não pode ir ali. E você vai mediando. A nutrição é algo, uma mudança passo de tartaruga. A gente muda um ponto por dia. Querer mudar de uma forma extremista, por toda a minha experiência, não é interessante. Não vai. Tem muita gente que fala assim pra mim, que aquelas pessoas são 8 e 80. Não falo que é 8 ou 80, é 8 e 80. Né? Ou a pessoa faz muito ou a pessoa não faz nada. E a pessoa chega e fala assim, eu coloco lá na dieta, pão. Não posso tirar o pão de uma vez? Eu falei, não, você não está nesse momento ainda. Porque eu faço uma mudança gradativa. Aí a pessoa tira o pão por vontade própria, porque acha que vai emagrecer mais rápido, faz por 6 dias e abandona por 30. Entendeu? Então é isso que a gente tem que gerar nas pessoas. Tem que ter a paciência, porque ninguém engorda 10 quilos de um mês e ninguém vai emagrecer 10 quilos de um mês. É ter a paciência para ter uma constância e que essa constância, junto com essa paciência, gere uma sustentabilidade. Gera um resultado futuro. Gera um resultado que você... O pior é aqueles que eu vejo no Instagram lá perguntando pro Felipe. Tem umas perguntas lá que eu dou risada. Felipe, tá chegando o verão, a praia de janeiro, como eu emagreço 15 quilos em 2 meses? Caramba, meu, 15 quilos em 2 meses. Essa é uma pergunta muito rotineira, né? Verão, 10 quilos consigo perder? Eu falei, não, só se for no verão de 2022 para 2023, né? Cara, 2 anos engordou 15 quilos, quer emagrecer em 2 meses, né? Mas essa tem muito isso, né? Também acho que você vive muito esse lado emocional, né? Ansiedade, porque você falou da compulsão alimentícia, né? Da compulsão da pessoa. Eu acho que hoje, no nosso dia a dia, né? Na correria, cara, ó, pra você ter uma ideia, hoje eu não sei, né? Você vê minha alimentação, nem vou começar a falar aqui, não. Mas é totalmente desorganizado, que é o que você falou, né? Tem que organizar. Então, essa correria do dia a dia, a gente tem que parar, né? Respirar e falar, opa, o que eu estou fazendo de errado, né? Qual que seria? E procurar a sorte do claro, até porque, né, Paulinho, se você sair de casa sem nada na mão, deixar para acontecer no dia, não vai acontecer. Sim. Vamos ter outras prioridades. Sim. E daí o iFood chama. O cupom de 10, 15 reais de desconto a hora que você está com mais fome. Então, se você sai de casa com tudo organizado, sabe, eu tenho que comer isso aqui, acabou, vou parar para comer meus 10, 15 minutinhos, faço minha refeição e volto a trabalhar. Eu sou um cara que trabalha muito com funcionalidade. Eu trago isso para minha rotina, trago isso para a rotina dos meus pacientes. Tem que ser funcional. Funcional não é aquele médico ou nutricionista que é o melhor, não. É aquele cara que faz algo fácil, que funciona de fato. Então, às vezes é preferível passar um shake para você proteico com whey protein no meio da tarde. Você não está habituado, você acha que o whey protein é só para o esporte. Não é. O whey protein é um pó proteico.
Um ponto importante, nosso intestino não interpreta alimento, ele interpreta nutriente. Forma simples, se você come um frango desfiado, toma um whey protein, é a mesma coisa, proteína. Então olha que funcional. Pô, não é fácil você bater um shake de whey ali à tarde com uma banana? Toma um shake com uma banana e volta a trabalhar. É funcional. Agora, quem tem mais tempo, a gente monta algo mais preparado, mais elaborado. Né? Então a gente tem que trabalhar realmente com que seja fácil. Eu tenho vários pacientes que trabalham em banco. Hoje mesmo, minha última paciente hoje trabalha em banco. Como que eu vou passar para ela um almoço sólido se ela está no caixa nesse momento? Sim. Ela vai falar assim pro cliente, espera aí, eu vou comer, já volto. Aquela fila gigantesca no banco. Não tem como. Então o que a gente faz? Passa lá uma castanha, um shake e vai ajustando conforme a rotina desse paciente. Eu falo que no primeiro semestre, Claudinho, no primeiro semestre é só zoeira de faculdade, né? Mas eu lembro que a nutrição teve uma matéria que é base para tudo, chama Introdução à Nutrição, muito simples. E eles falam lá que a nutrição é um processo que você tem que encaixar na rotina do paciente. E o que eu mais recebo relatos de pacientes que passaram por bons profissionais é que esses profissionais tentaram mudar a rotina do paciente. Isso não se faz. Então eu faço uma anamnese, eu converso bastante, entendo a rotina do paciente, pergunto o que ela faz, o trabalho, isso, aquilo e tudo mais. Entendo a rotina e monto algo em cima da rotina. Raramente eu mudo a rotina do paciente. Quem pode mudar a rotina do paciente é quem é o treinador e o desde que a pessoa seja um profissional, um atleta. Porque daí é algo além disso, é o trabalho dele. Mas nós, a nutrição, a gente não muda a rotina do paciente. E a partir do momento que todos os profissionais entenderem, a gente encaixa na rotina do paciente. Quando o profissional entender isso, vai ter fidelização de pacientes para o resto da vida. Ou maior, né? E me conta uma coisa, a gente voltando um pouquinho, né? Que época que você começou a trabalhar na nutrição? Nutrição em 2017. 2017. Tá, um tempinho em 2017. Como foi essa parte você estava falando, começou a entrar no mercado, mas como foi assim? Eu lembro que você estava, só no começo de carreira, né? Eu acompanho um pouco assim, mas essa evolução assim de você, onde você viu assim essa evolução no sentido assim, o resultado dos clientes começou, a indicação, como foi esse começo? Porque assim, o que é interessante o pessoal saber também, como a gente toca um pouco no assunto também aqui do empreendedor, do lado, né, a gente vai e volta no assunto, mas saindo um pouco do lado técnico. Como que foi assim o começo da sua carreira na nutrição? Eu queria saber um pouquinho dessa história. E isso é um ponto muito importante, Claudinho, que é algo que eu bato muito dos meus cursos. A gente está estruturando um curso de gestão, né, que é um curso que eu quero trazer muito para a área da saúde, principalmente para nutricionista, mostrar o que a gente fez, aonde a gente chegou e o que a gente quer ainda. Né? Então, isso é um ponto muito bacana, porque quando eu entrei na faculdade, em 2013, na nutrição, eu comecei eu falei, vou fazer um teste. Se eu gostar, vou ficar. E se eu realmente gostar, eu vou começar a investir. Eu já tinha uma mentalidade diferente de quando eu entrei na administração. Até porque, querendo ou não, a administração me deu uma base muito boa de administrar as coisas. E eu administrava as minhas coisas. Quando eu entrei na nutrição, no primeiro semestre, eu vi que, cara, isso que eu quero fazer. Estudei pra caramba, eu falei, isso que eu quero fazer. Aí começou o quê? Veio o Felipe, administrador, o que eu preciso fazer durante o curso para ser um profissional de destaque depois. Certo. Além de estudar. Eu falo estudar é o básico. Além de estudar. Até porque a nutrição é uma ciência transitória. Então você tem que estar estudando todo dia. Estudando todo dia. Então, além de estudar, o que eu comecei a fazer? Cara, quem são os grandes players da área? Quem são os grandes nutricionistas no Brasil em 2014? Quem é? Pesquisei, fiz uma pesquisa no mercado e fui atrás dos caras. Fui atrás de vários, fui conhecer o porquê que aquele médico vende mais o serviço dele, sendo que é o mesmo serviço, mas ele vende mais do que o outro. Eu fui entender o diferencial, quais ferramentas eles utilizavam. E daí eu conheci um nutricionista, que hoje é um dos maiores do Brasil, que é o Rodolfo Pérez, e eu fui até Londrina para conhecer o trabalho dele. Eu trabalho em Londrina, depois hoje eu trabalho em São Paulo. E depois de São Paulo, comecei a passar com ele várias vezes, fui pegando alguns gaps que ele foi soltando, e eu entendi, falei, cara, esse cara faz diferente. E daí, durante a faculdade da nutrição, eu falei, para eu ter uma agenda lotada, eu não posso ficar só em uma cidade. Eu tenho que pintar em várias cidades.
Porque daí eu pago, eu estou numa cidade, na Joapaulista na segunda, na terça eu estou em Conchas, na quarta estou em Serquilho, na quinta estou em Sorocaba. Eu consigo completar a minha agenda da semana. Sim. Então eu comecei a ter algumas estratégias de administração na hora de me autolançar. Sim. Então quando eu terminei a faculdade, eu já tinha uma agenda preenchida. Legal. Já começou a engajar. Já comecei a engajar, eu comecei a fazer postagens super simples como estudante de nutrição. Bem dinâmicas, né? Eu vejo. Sempre foi dinâmico. Simples, mas Simples. assim, visual legal, até para as pessoas Nunca começou assim, né? Sim. Antigamente eu que fazia, hoje a gente tem outras pessoas que nos ajudam na questão de artes. Sim. Mas não começou assim. Mas a ideia sempre foi a mesma: desmistificar e colocar o que é simples. Desmistificar o complexo, que a nutrição é essa, e colocar a parte simples da nutrição. Então eu comecei, desde essa época, eu tive várias ferramentas que eu fui utilizando, né? E eu fui fazendo essas coletas, eu pagava do meu bolso o consumo. Fui fazendo essas coletas e falei, pô, meu, esse médico aqui eu não concordo com o que ele fala, mas eu tenho que tirar o chapéu porque ele sabe vender. E por que ele sabe vender? Aí que eu fui entender. E eu comecei a montar a minha estratégia em cima dos grandes players da área. Aí as coisas começaram. Até depois o Rodolfo me convidou, até sábado eu vou receber uma premiação dele por ser um dos melhores alunos que teve na pós-graduação. Obrigado. E então a gente acabou virando grandes amigos, tal. Eu passei com ele, eu até guardo essa data. E tem essa troca, né? Eu passei com ele dia 14/7/2014 pela primeira vez. Aí depois disso, realmente, a minha vida na nutrição, na questão de engajamento, mudou, porque realmente ele abriu muitas portas para mim, me ajudou demais. Aí depois, quando eu comecei, só que um ponto muito importante, eu falo que pessoas que são de cidades pequenas, ou Sorocaba mesmo, que é a cidade de um polo maior, quando eu vim trabalhar em Sorocaba foi um desafio, Valtinho, por quê? Eu não conhecia ninguém aqui. Esse é o problema. Relacionamento. Eu não conhecia ninguém aqui. Então era um restart. Mas mas é muito pouco. É muito pouco a questão de venda, né? E eu falo que aí o meio, né, que você tem que estar, porque o Santa Graça funciona, tá na academia. Isso. Aí que você tem que perseverar em algumas coisas, né? Então na Anjal Paulista eu estava com uma agenda lotada, porque eu sou da Anjal, todo mundo me conhecia. Em Serquilho eu estava com uma agenda lotada, todo mundo me conhecia. Quando vim para Sorocaba me chamaram de louco, porque eu deixei de atender em Anjal uns dias para vir para Sorocaba. Vim para cá. Ontem eu fiquei 6 meses em Sorocaba e eu tenho rotina. A minha rotina é toda quarta em Sorocaba. Tinha paciente ou não tinha paciente. Eu chegava às 7 horas da manhã e saía às 7 horas da noite. Se não tivesse paciente, ficava ali estudando. E é bacana, se um dia você tiver esse interesse, a academia funciona por ciclo de hora. A pessoa, não sei porque ela entra às 7, sai às 8. A pessoa, não sei porquê, a grande maioria, entra às 8, sai às 9. Então eu comecei a perceber que se toda hora que eu saísse, estava nessa linha, a hora que eu fechava o horário, dava hora, 8, 9 horas, eu saía para dar uma volta e me apresentava para todo mundo. E em 6 meses, olha só que interessante, para você ver que não é. Eu tive uma perseverança muito grande. Em 6 meses, fazendo tudo que eu aprendi, eu tive 2 pacientes, em 6 meses. 6 meses. 2 pacientes que eu dei conta, sabe por quê? Eram pacientes da Anjal Paulista que moravam em Sorocaba. Então, não conta como paciente. Aí depois, Walter, eu comecei a entender que quem podia vender o meu serviço era um profissional de educação física. Porque é ele que está com o paciente de forma diária. Ele que tem o poder de convencer esse paciente e falar, ó, passa que é necessário. E daí eu comecei a fazer o quê? Parcerias com os personal trainers. Eu chamei, na época eu trabalhava na Company Gym. A gente tinha a Company Gym lá no Berjoga, eles fecharam agora na pandemia. E eu trabalhei lá e eu comecei a atender alguns personal trainers de lá. E daí realmente as coisas começaram a caminhar muito. Eu falo que tem algumas coisas que são. Deus também coloca, claro que a gente trabalha muito por isso, mas Deus coloca algumas pessoas certas no momento certo, né? Porque eu atendi uma moça, ela é minha amiga até hoje, a Bruna Alcanha. E a Bruna, na época, ela era gerente da ETMG. E quando ela passou comigo, ela ficou tão encantada com o atendimento que ela começou a divulgar para todo mundo. Legal. E ela tinha o poder de convencer as pessoas também, porque ela estava envolvida no shopping. Relacionamento. Isso me ajudou muito. E também a Camilinha Rodrigues, né, que estudou com a gente. A Camila treinava na Company Gym, ela foi uma das responsáveis por falar com o proprietário para me deixar trabalhar lá. Legal. E ela começou a passar comigo também depois de um tempo e ela me ajudou muito. Então, assim, são
São coisas que a gente foi aprendendo, a gente entende hoje onde a gente está, Sim, né? Mas foi uma perseverança em Sorocaba, principalmente, de realmente uma resiliência, né? uma caminhada. e daí as coisas ao ponto que hoje eu moro. A minha clínica, a única clínica que eu tenho enraizada, Felipe Leite Nutricionista, é em Sorocaba. Não é na Arjal, não é em Sorocaba, é em Sorocaba. Você está no Guatemi Business. A gente legal. montou uma. E olha só que interessante, né? Isso é visão do empreendedor mesmo. Mas na verdade eu me apaixonei tanto pela nutrição, eu falo que a minha missão aqui é levar a nutrição para o mais alto patamar possível da história da nutrição. E desde a faculdade eu já tinha essa mentalidade. Eu falei, quando eu me formar, eu estiver bem engajado, eu vou montar uma clínica só de nutricionista. E hoje, graças a Deus, a gente montou essa clínica. Legal. Tem eu e mais 4 nutricionistas que trabalham junto com a gente lá. Então é uma equipe de 5 nutricionistas em prol da saúde de todo mundo. Que legal. E é interessante, né, saber dessa história, porque o pessoal é sempre assim, hoje vê, né, onde você está chegando, o seu crescimento, mas